decisão que seja, que a gente possa dizer assim, que já são decisões prevalentes sobre isso, não temos ainda, tá? Por isso, conflito de competência. Bom, mas aí o Estado não ficou satisfeito em dizer que era mercadoria e tal. Aí ficou de se definir depois que foi o convênio 106, detalhes dessa operação, porque quando você diz, não, de software tem que pagar ICMS, né, o Estado, o software tem que pagar ICMS, então assim, qual é o momento da incidência? Quando eu faço download, né, como que emite nota fiscal? Porque nota fiscal não é de mercadoria, tem estoque de software, então começaram várias indagações, e aí foi publicado um outro convênio que tenta normatizar isso de maneira bem errada. Né? E aí, este convênio, ele muda o local de recolhimento do ICMS. Ele diz que o local de recolhimento do ICMS, no caso do software, é no estado destino e não no estado onde está destinado o consumidor final. Né? Então, as operações, vou só ler essa primeira cláusula, as operações de bens e mercadorias digitais, tais como software, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos, e congêneres que sejam padronizados, software de prateleira, ainda que tenham sido ou possam ter sido adaptados, porque aí para você não cair não foi adaptado, então é software sob encomenda. Ele diz, não, mesmo que for adaptado, ainda é software de prateleira. Comercializados por meio de transferência eletrônica de dados, observarão as disposições deste convênio. E aí ele vai explicando aqui como que você tem que fazer, e aí na cláusula 4ª ele fala o seguinte: a pessoa jurídica detentora do site ou da plataforma eletrônica que realize a venda ou a disponibilização, ainda que por intermédio de pagamento periódico, ou seja, ainda ele não está querendo chamar de licenciamento, porque se ele chamar de licenciamento, ele vai incidir na Lei Complementar 116. Então ele fala, ainda que mediante transferência, ainda que seja de modo periódico, né? Deverá, olha só, então, bens e serviços digitais, transferência é contribuinte, então, de novo, só que eu me perdi aqui um pouco. Ainda que por intermédio de pagamento periódico de bens e mercadorias digitais, mediante transferência eletrônica de dados, é contribuinte. Então, a pessoa jurídica que é detentora do site é contribuinte do site ou da plataforma, é contribuinte da operação e deverá inscrever-se nas unidades federadas em que praticar as saídas internas ou a importação destinadas a consumidor final, sendo facultado a critério de cada unidade da federação, aí das regras que cada unidade pode fazer, abrir inscrição só de contribuinte nesse caso, enfim. Então significa o quê? Que se eu sou uma empresa e eu comercializo software para consumidor final, eu tenho que ter inscrição estadual, uma inscrição estadual que seria uma inscrição simplificada em todos os meus estados que eu eventualmente comercialize esse software. Porque o local de recolhimento do ISS é no local onde eu comercializo esse software para consumidor final e não aonde está o remetente. Né? Então, ele, na verdade, muda o local de recolhimento do ISS através de convênio. Coisa que não é matéria de convênio, né? Então, esse convênio aqui, gente, convênio 106 de 2017, tem uma ação direta de inconstitucionalidade contra ele, que foi promovida por uma confederação, se eu não me engano, fabricantes de software, enfim. Se eu não me engano, são 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Uma eu tenho certeza absoluta e que ainda está pendente de julgamento. Então olha só a insegurança jurídica que nós temos. Nós temos hoje empresas que fabricam software, que ficam na dúvida se pagam ISS, se pagam ICMS e, além de tudo, em optando a pagar por ICMS, se essa ação direta de inconstitucionalidade for julgada procedente, significa que todo o ICMS recolhido foi ICMS recolhido indevidamente e que, na verdade, o contribuinte deve ISS. Então, uma das opções que alguns contribuintes têm tomado ou eventualmente impetrar mandado de segurança contra o Estado para pagar ISS ou fazer uma ação de consignação em pagamento e depositar esse valor em juízo, porque dessa forma você não tem o risco de ter que pedir de volta o que você recolheu indevidamente e recolher para o município aquilo que você não recolheu.
Então, vocês imaginam isso tudo, gente? Isso tudo é um custo para o contribuinte. Essa insegurança jurídica que conflitos de competência proporcionam, né? Eles têm uma amplitude, essa insegurança jurídica financeira, porque muitas vezes tem que pagar advogado, muitas vezes tem que provisionar valores, porque você não tem certeza de onde recolher, pagar pareceres para advogados fazerem estudos para que a gente possa chegar à conclusão de qual é o mais seguro e mesmo assim, né, correndo o risco do contrário ser verdadeiro, né? Isso tudo por quê? Porque o legislador não legislou sobre a matéria e porque o STF também, podendo, não inovou a sua reflexão em decisão judicial para trazer trazer uma atualização para essa disciplina, né? Então, o que eu posso lhes dizer, nada está certo e resolvido, né? É um momento realmente auge do conflito. Hoje, a orientação, se eu tiver que orientar um cliente, meus pareceres têm sido proferidos no sentido de recolher ISS, até porque as decisões, os precedentes que a gente tem, eles são voltados mais para o ISS, né? E também por conta dessa ação direta de inconstitucionalidade. Então eu tenho orientado nesse sentido. Mas não posso dar certeza da decisão, a gente sempre tenta fazer a reflexão do que é melhor. E aí eu acho que esse ponto é bem importante com relação aos nossos profissionais, porque é isso que o mercado está pedindo hoje, gente que saiba analisar risco. Isso tem tudo a ver com compliance, né? O compliance é justamente tentar estar em maior conformidade possível com a legislação. No caso do compliance tributário, tentar estar em maior conformidade possível com a legislação tributária. Então, por isso que a gente tem que ficar sempre atento a esses conflitos e conseguir, dentro daquilo que temos, criar o argumento que mais dê segurança para o nosso cliente, enfim, para a empresa que a gente trabalha e tal. Então, eu espero ter trazido mais problemas para vocês, porque eu não trouxe soluções. E eu estou à disposição, caso alguém queira falar mais sobre esse assunto, tenha dúvidas, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem esse evento, que vai ser muito rico e gratuito, e espalhem aí para mais pessoas assistirem, tá bom? Um abraço!